Olá, muito bem-vinda a mais uma leitura de escolha intuitiva aqui do canal Ana Encanta. Nesse vídeo eu vou te ajudar a descobrir o que você precisa deixar ir da sua vida nesse momento que você chegou aqui para assistir. Qual o recado para você no agora? Vou te apresentar as opções. Você pode pausar o vídeo para fazer a sua escolha com calma, para ser direcionada para a opção que traz realmente a mensagem que você precisa receber nesse momento. Primeira opção, vou usar o quartzo rosa. E como segunda opção, vou usar a mica lilás. Aqui as duas. Pausa o vídeo, peça orientação e direcionamento para os seus guias, seus mentores. E assim, vou iniciar logo com quem escolheu o quartzo rosa. Vou deixar a pedra aqui. Acho que aqui ela fica bem. E vamos descobrir então. Você é do grupo número 1. O que você precisa deixar ir da sua vida nesse momento? Que você está chegando aqui, já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você receba o aviso sempre que tiver vídeo novo. Senão o YouTube pode não entregar, né? Recomendar os novos vídeos. O que você precisa deixar ir? Essa aí, bom, iam virando duas, não vou aceitar não. Se fosse uma só, eu ficava. Grupo número 1. A indecisão é o que você precisa deixar ir da sua vida nesse momento. Não preciso nem explicar muito, né? Algumas cartas aqui até precisariam de desenvolvimento. A indecisão, ela é muito direta, muito pontual. Principalmente se você já reconhece que vem agindo dessa forma em alguma questão específica da sua vida. Algo que você precisa decidir, precisa definir um posicionamento, uma opinião, um caminho, dar uma resposta. Algo aqui está demandando de você a necessidade de você se impor, decidir. Vamos ver. Eu quis começar esse vídeo. Eu vou pegar mais cartas aqui pra gente desenvolver, mas antes eu quero... Antes de tirar. Começo os vídeos sempre sem muito roteiro, né? Então vamos ver aqui o que mais. O que mais você precisa saber nesse momento sobre essa questão da indecisão, do que a gente está falando. Criador com o sofrimento. Tá em quadro? Sim. Aqui a gente tem uma situação que não está confortável. E muito mais do que não estar confortável, a gente está falando de uma autolimitação. Você poderia ser essa figura, ser a criadora ou o criador, né, da realidade que você vem desejando. Falei isso em um outro vídeo recente. Aquilo que você consegue visualizar, você é capaz de concretizar, porque senão você não teria essa capacidade. Você não conseguiria, né? Então, se você consegue sentir como é a vida que você deseja viver, existe uma autolimitação aqui. Não tá confortável. Aqui a gente tem uma questão muito de, eu diria que zona de conforto. De você aceitando menos, se contentando com pouco, talvez por uma sensação de incapacidade, uma sensação de não dar conta, né, de construir esse mais, e aí você vai se limitando. Aqui é para sair desse estado de sofrimento e entrar nessa energia de criação da própria realidade. A indecisão, ela tá falando disso. De caminho de vida, aqui. Eu diria que sim, é sobre algo pontual, né, que você vem talvez precisando
como eu disse, fazer uma escolha, tomar uma decisão, mas é como se isso fosse apenas uma reprodução de algo maior, um padrão, uma forma mesmo de viver, de se comportar, que hoje está te limitando. Então aqui o que você precisa deixar ir é essa autolimitação, é a dúvida, a incerteza, a sensação de incapacidade de assumir uma postura, uma determinada postura. É isso que me vem aqui. E não diz respeito apenas a situação específica. Isso é como se você estivesse reproduzindo nessa questão algo que é um padrão que você tem. E é esse padrão que precisa ser transformado nesse momento, muito além de deixar ir a indecisão, é transformar esse padrão para que você pare de se limitar, para que você pare de se travar na vida. Agora, eu vou tirar aqui uma carta, né, desse oráculo, para a gente descobrir o que você precisa, nesse momento, deixar vir para a sua vida. Aqui é uma questão de decisão, né? Mas vamos ver o que mais. Aqui tem uma escolha que você precisa fazer e agora o que você precisa deixar vir? Grupo número 1. São várias, eu vou aceitar só a primeira. Almas gêmeas. Eu interpreto, vamos ver o que mais, do que se trata, apesar de também estar bem claro para mim. Aqui tem um amor querendo entrar na sua vida. E aí, se você já tem um relacionamento, ou a gente está falando de uma renovação, uma reaproximação dessa pessoa, né? Rever aí, talvez vocês possam ter entrado numa rotina. Tá ok, assim. Ou a gente realmente está falando aqui de né, não no caso de pessoas que estão em relacionamento. Alguém chegando para quem não tem e para quem tem uma renovação, ou a gente pode estar falando também sobre não amor romântico. Uma questão aqui de você estreitar laços, se aproximar mais, trabalhar um pouco, veja se você se identifica, né, nesse lugar de um distanciamento, uma frieza. Pode ser que você tenha se tornado, com o tempo, uma pessoa mais distante, mais rígida, mais fria. Então aqui pode ser uma mensagem sobre você trabalhar a reaproximação com o outro, trabalhar a empatia, se reaproximar dos dois seres humanos de modo geral. Mas a gente aqui, se está falando de romance, eu vejo como uma pessoa possivelmente chegando na sua vida. E, claro, a pergunta foi o que você precisa deixar vir nesse momento. Então, se é isso está travado de alguma forma. É como se você estivesse fechada, com o coração fechado, para permitir que esse amor se aproxime. Então perceba como que você se encontra nesse momento. Vamos ver o que mais vem aqui em relação a essa questão. O que essa alma gêmeas quer dizer para você do grupo número 1? Vou pegar duas também, já que no primeiro saíram duas. Achei bom. Ótimo. Coragem e transformação só confirma exatamente o que eu acabei de falar. Para quem está num relacionamento, vou começar por esse grupo, aqui é uma questão de transformação, de você renovar, de você encontrar de volta a beleza desse relacionamento, a beleza do que você construiu com essa pessoa, se reaproximar de fato. Mesmo que você sinta que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo em paz, é interessante que você se abra para mais amor.
mais aproximação, mais carinho, mais afeto. Tem amor querendo entrar na sua vida, tem amor querendo preencher a sua vida, o seu coração. E aqui, como eu disse, se isso quer vir, você de alguma forma não está permitindo. Se você não tem ninguém, de fato aqui a mensagem basicamente é a mesma. Você de alguma forma não está permitindo que essa pessoa se aproxime. Que a energia pode não ser necessariamente alguém que vai cruzar o seu caminho amanhã. Pode ser, sempre pode, mas eu não tô falando disso. Eu tô falando aqui de um movimento energético, de você fechado de fato, meio tentando criar barreiras entre você e o mundo, com questões, com medos que te impedem de talvez até olhar para essa questão. Sabe, quando isso é normal para muitas pessoas, você tá tão fechada que você entra numa de não tô nem pensando em relacionamento, vou focar aqui em outra área e só isso me interessa. Eu nem quero saber, eu nem olho para as pessoas com os olhos de interesse. Então, se esse é o seu caso, ou algum nível, né, que se aproxima disso, aqui é o momento de você se abrir, porque esse amor quer chegar na sua vida. A energia do amor, a energia, né, do afeto, da conexão mais profunda com pessoas. Volto a dizer, não necessariamente a gente está falando de relacionamento amoroso. Eu acredito que para 100% das pessoas mas se para você realmente isso não faz o menor sentido nesse momento, a gente pode estar falando de fato de algo mais abrangente, né? De afeto, de carinho, de trocas, de amizade. Mas eu vejo aqui muito realmente como a energia de um potencial novo relacionamento e um relacionamento, uma conexão profunda de alma. Que tanta gente procura, isso está disponível para você aqui, querendo entrar na sua vida. É bem bonito, mas fica a seu critério. Pelo menos se permita sentir, se conectar, trocar. Vai tentando, né? Até onde for confortável, vai tentando se abrir nesse sentido dos afetos. Ser afetada e afetar o outro também positivamente. Claro, aqui é tudo numa questão de positivamente, porque a gente, quando recebe aqui essa coragem, tem uma questão talvez de um enrijecimento, seja por tristezas, frustrações com relacionamentos anteriores, traumas, enfim, tem algo aqui, uma casca que se formou que precisa talvez ser quebrada nesse momento. É isso que você está começando a ser convidada a fazer. Agora, por fim, vou pegar aqui uma última carta para te contar o que você deve deixar fluir na sua vida. Que você talvez esteja focando demais e é uma questão apenas de você deixar rolar. Vamos ver o que vem. Se vem, né, alguma coisa que você precisa deixar fluir. O despertar. Nossa, que leitura linda! O despertar. Um despertar aqui. Eu sou essa pessoa que leva muitas coisas para o lado espiritual. Então, para mim, para algumas pessoas, pelo menos, com certeza a gente está falando de um despertar espiritual. Mas, se isso não é algo que faz sentido para você, você deveria se abrir para permitir que esse despertar espiritual aconteça na sua vida. É o momento. Inclusive, se você vem sentindo, tendo impressões, sensações, aqui pode ser que você esteja travando isso, com medo até do desconhecido, do que vai acontecer, e o universo está te pedindo para deixa fluir. É a hora, é o momento certo disso fluir. Mas, como eu disse, se isso não faz o menor sentido para você, a questão do despertar espiritual, de trabalhar a sua espiritualidade, a sua conexão com o divino, então a gente está falando pelo menos de autoconhecimento, o seu desenvolvimento pessoal, deixar fluir
não ter medo, como eu disse também, né, da entrega ao processo, mesmo que seja desconfortável muitas vezes, mesmo que você encare situações que trazem à tona dores que você tentou esconder por muito tempo. Aqui é importante que você se permita viver esse movimento de transformação, de crescimento. Aqui, inclusive, desde o início, eu vejo essa questão das almas gêmeas muito alinhada à questão do despertar. É muito conectado. E desde o início, eu falei aqui sobre algo num sentido de um movimento de vida, de sair da autolimitação. Aqui é crescimento também. Então, é esse o movimento da sua vida nesse momento real. Vamos pegar aqui algumas cartas para ver o que mais vem. Óbvio, a consciência. É só confirma o que eu acabei de falar. E a amistosidade. Consciência, né? Quando eu falo sobre o autoconhecimento, ou, né? Porque para mim tá tudo junto. O despertar espiritual, a gente tá falando de uma questão de expansão de consciência. Não usei esse termo até então, mas veio aqui a carta me lembrar que era o que eu deveria falar. Expansão da consciência. A amistosidade, como eu acabei de dizer que eu vejo isso aqui também conectado a isso, aqui é uma carta que fala de troca, de conexão, de você se conectar, se permitir se conectar ao outro, seja através da escuta, ouvir a história do outro, ter a empatia, seja através do aprendizado. Por exemplo, mestres, você buscar o conhecimento daqueles que já caminharam por onde você está caminhando hoje, e você vai adquirir informações, estudo mesmo, autoestudo, estudo de ferramentas, por que não, né, de ferramentas para o autoconhecimento e estudo da própria espiritualidade. Tem muita coisa a se aprender. Escolha um ponto, uma questão, um item, um tópico que te interessa e começa por aí. Não precisa querer aprender tudo ao mesmo tempo, mas escolha algo. Pesquisa, o que te vem à mente quando você ouve falar nisso? É a sua intuição te guiando para o lugar que você precisa olhar nesse momento. Lindíssima essa leitura. Fiquei bem feliz de trazer esse formato. E se você quiser uma leitura particular, vai ficar o meu contato aqui embaixo do vídeo. Se você quiser auxílio, principalmente, né, nessa questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, ou nas suas questões que você precisa tomar decisões, uma leitura particular pode ser extremamente útil para te ajudar a entender os caminhos, as possibilidades, e também na questão, obviamente, aqui de amor, né, olhando pelo lado terapêutico, o que você precisa trabalhar em você nesse momento para conseguir se abrir para isso. Sempre possível fazer uma leitura direcionada para a sua própria energia. Vou deixar aqui no card uma leitura para você seguir assistindo aqui no canal, caso você vá ficar por aqui. Pode ser que tenha algo para você lá também. E é isso. Espero te ver no próximo vídeo. Até lá. Vou iniciar agora a segunda leitura, você do grupo número 2, que escolheu a Mica como opção, Mica Lilás. Vou deixar ela aqui e a gente vai começar então vendo o que você precisa deixar ir da sua vida nesse momento que você chegou nesse vídeo. E aí já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, para que o YouTube sempre te conte quando tem vídeo novo. O que você do grupo número 2 precisa deixar ir nesse momento? Perspectiva. Tem uma só. Essa carta me traz uma energia de ponto de vista. Então aqui me vem de falar, me vem de usar o termo ser mais flexível,
se abrir para outras opiniões, para outras possibilidades, para outros pontos de vista. Enxergar, é uma carta que fala sobre enxergar as coisas de uma outra forma. Então, se você precisa deixar ir uma determinada perspectiva, é se abrir para outras possibilidades. Vamos ver o que mais vem aqui com tarô. Talvez, né, pra gente descobrir do que a gente está falando. Já viraram 2 cartas aqui. E vem... Eu ia tirar 2 mesmo, né? Por isso eu aceitei. A receptividade, acho que dá pra ver, né? Receptividade e a culpa. Reforça pra mim uma certa rigidez, uma teimosia, pode ser um bom termo aqui. Você pode ter colocado uma determinada ideia na sua cabeça e você não está se permitindo outras possibilidades. Você cismou com aquilo e quer que seja daquele jeito, ou aquilo talvez precisa acontecer e o que você precisa fazer é soltar essa possibilidade. Vou trazer algumas alternativas aqui. A gente, inclusive, a última carta é o que você precisa deixar fluir. Vamos ver o que sai. Mas aqui pode ser uma questão disso, de você estar querendo muito que algo aconteça e não tá deixando a coisa rolar, não tá deixando fluir. Tá ali querendo, insistindo em cima do negócio e não vai. A receptividade é uma carta de fluxo. Então a gente pode estar falando realmente disso, de uma teimosia de tem que ser agora, tem que ser desse jeito, tem que ser fulano, sabe? Tem que ser do meu jeito. Aqui, essa última frase, principalmente, é a que mais faz sentido. Não tem que ser do seu jeito. Você precisa abrir mão. A carta da culpa me faz pensar nisso. Talvez não seja do seu jeito o melhor jeito. Talvez a sua ideia não seja a que precisa, a forma ou o que precisa acontecer na sua vida nesse momento. E você precisa, na verdade, abrir mão disso. Não me vem algo específico aqui do tipo uma área, uma situação. Perceba se isso faz sentido para você, se você se reconhece nessa postura mais rígida, mais teimosa para alguns, de querer que algo específico aconteça de uma forma específica. E é disso que a gente está falando. Se isso não faz o menor sentido para você, ou você escolheu o grupo errado, ou você não está enxergando que é assim. Aí é válido, ouça as outras cartas que vão sair agora para ver se é seu grupo ou não. Claro, não force nada a encaixar, mas vale, talvez, quem sabe, conversar com alguém de confiança e pergunta: você acha que eu estou sendo rígida nessa situação? Você acha que eu estou sendo cabeça dura, teimosa? Não estou me permitindo enxergar outras possibilidades? Conversa, troca ideia com alguém para ver se não é só uma questão de realmente aí reforçando, né? Uma questão de limitação, de não conseguir enxergar além. É isso que me vem aqui com esse primeiro grupo, essa primeira resposta, né? O que precisa deixar ir. Agora a gente vai ver o que você precisa deixar vir para a sua vida, que quer vir, quer chegar, e é o momento de você se abrir para isso. Você do grupo número 2. O que você precisa deixar vir? Saíram 2, eu vou ficar só com a primeira. A tranquilidade. A carta da tranquilidade traz a energia do centramento, buscar paz interior, né? Paz em determinadas situações, e aqui de alguma forma se conecta com isso, porque aqui pode ser que você esteja brigando pela sua posição, pelo seu ponto de vista, discutindo, brigando com outras pessoas, tentando impor a sua vontade. E aqui a gente vê claramente que você precisa
relaxar, parar de bater de frente, parar de brigar, nesse caso. Mas, de modo geral, essa tranquilidade fala sobre você buscar formas de se harmonizar com as suas questões, com a sua sombra, com os seus demônios, né? Encontrar paz dentro de você e aí, consequentemente, você se centra, se torna uma pessoa mais centrada, mais zen, né? Por que não? E aí você encontra a paz do lado de fora também. Vamos ver o que mais vem com essa... O que você precisa deixar vir para a sua vida? A simplicidade. Só confirma. Então, a simplicidade com o carro aqui, que é a carta da consciência. É muito, assim, exatamente... tudo que eu acabei de falar é traduzido através dessas duas imagens. Se eu tivesse tirado elas antes, eu falaria a mesma coisa. Buscar a simplicidade, ela evoca essa tranquilidade, essa busca pela paz. Então, é você buscar formas realmente de trabalhar, se colocar nessa vibração da tranquilidade, da paz, da calma. Aqui também a gente pode estar falando de uma questão de uma vida caótica ou confusa. Você no meio de um turbilhão de coisas, pode ser interno também, né? Emoções, muitos pensamentos percorrendo a sua mente. E o que você precisa buscar aqui não é nem necessariamente deixar vir, é fazer o movimento de buscar se tornar mais tranquila, mais calma, buscar a calma. Seja fazendo exercícios de respiração, de meditação, seja fazendo, como eu volta e meia indico, né, fazendo terapia, para que você trabalhe como eu disse, os demônios internos, para que você encontre o seu centro, encontre a sua própria paz dentro de você. O estado exterior vai ser uma consequência. E como eu disse, isso aqui para mim está muito conectado com isso aqui. Para alguns, pelo menos. Tem uma briga, tem um grande conflito aqui. E o que você precisa permitir que aconteça é a harmonização desse conflito. Veja se isso faz sentido para você. A última carta eu vou tirar. O que você precisa deixar fluir. Para mim, claramente, isso tudo aqui as duas cartas, as duas partes respondem uma a outra e a terceira. O que você precisa deixar ir, deixar vir e também deixar fluir. Tá tudo junto. Mas vamos ver aqui o que você precisa realmente deixar fluir nesse momento. Outra coisa que me veio de falar aqui se você tem uma questão, não vai ser, é uma mensagem muito específica, muito pontual. Se você tem uma questão, tá travando uma batalha com alguém, pode ser, por exemplo, uma questão judicial, um processo, enfim, alguma coisa assim. Focar a sua energia para encontrar a solução dessa questão nesse momento. É buscar formas de não colocar lenha na fogueira, não ampliar a discussão, o problema, querer realmente resolver. Inclusive, mesmo se for o caso de você perder, sabe quando você pode, né, se sentir lesado, se sentir perdendo, mas se for resolvido, se você não, claro, né, até onde for possível, mas sabe vou dar um exemplo, enfim, vou dar um exemplo aqui. Você tem uma questão, alguém tem uma questão de divisão de bens, e aí você tá lá querendo dividir exatamente certinho ali para que você fique com tudo aquilo que é seu por direito. E aí você vai talvez aumentando o tempo de que esse processo está correndo,
e você está se mantendo no meio do conflito. Ao passo que, se você conseguir, né, abrir mão um pouquinho, você não vai ganhar tanto, você talvez perca um pouquinho, mas resolveu, acabou, encerrou o assunto, é melhor para você. Te traz paz, te traz tranquilidade, te faz andar com a vida, sair desse momento, sair desse problema. Às vezes, perder um pouco significa ganhar muito, se você está ganhando liberdade, se você está ganhando tranquilidade. Então, se for o caso de alguém, fica essa dica. Mas, como eu disse, não vai ser para todo mundo. E agora, o que você precisa deixar fluir? Fluir na sua vida. Não sei se saiu o barulho do trovão aqui. Eparrei. Oiá. Que você precisa deixar fluir. Aproveitando, inclusive, né, os ventos da mudança de oiá. Deixar ir embora da sua vida isso que está te causando, né, se você se identificou, isso que está te causando esse transtorno todo. Vamos lá, o que você precisa deixar fluir. E se não estiver saindo o som da chuva no áudio, eu tô aqui de maluca falando, né? Mas enfim, tá chovendo pra caramba. Deixar fluir nesse momento. Ai, gente, olha só. A felicidade. Aqui pra mim é muito claro. E é realmente uma leitura muito específica. Eu tô falando com alguém que tá num momento de muito conflito. E é como se você estivesse permitindo que esse conflito dure mais do que é necessário, de alguma forma, porque aqui que precisa fluir a felicidade. A felicidade fala também de você buscar olhar as coisas, ou você mesma, né, se enxergar como alguém mais leve, olhar as coisas de um jeito mais leve. A simplicidade aqui reforça isso, mas tem essa energia de não alimentar o conflito, não alimentar a dor, não, né? Claro que não é uma coisa tão simples assim de ser feita, mas é buscar realmente, como eu disse, ativamente, ao invés de só... É claro que aqui a gente está falando do deixar fluir, mas você está impedindo que a felicidade flua na sua vida. Então, como que você pode fazer ativamente essa felicidade acontecer na sua vida? Aqui é isso, se trata disso, sabe? Vamos ver o que mais vem aqui em relação a essa felicidade e como que você pode deixar fluir, né? Ela. Bom, vou ficar só com a primeira, viraram muitas cartas. O forasteiro. E volto a dizer que aqui é uma leitura muito específica. O que mais? Mais uma. A mente. Por que aqui é uma leitura muito específica? Porque, mais uma vez, a gente está falando aqui com o forasteiro de algo que talvez você esteja mantendo mais tempo do que o necessário. Volto para o exemplo. Não é talvez o seu caso, mas vou manter o exemplo do divórcio. Aqui é como se você estivesse presa, amarrada em uma situação que, se você talvez se permitir ser mais flexível em relação ao resultado, você se liberta dessa situação. O quanto antes. Rápido. Agora. Assim que for possível. Ao invés de manter essa coisa acontecendo, se arrastando na sua vida. A mente aqui, ela é uma grande sabotadora dessa situação, porque a gente viu a perspectiva aqui, um ponto de vista, uma ideia, uma rigidez mental. Você pode usar essa mente como uma grande aliada, mas você precisa querer. Você precisa aqui colocar todas as suas partes interiores numa reunião e conversar.
como que a gente pode chegar a um acordo aqui para que a gente saia junto dessa situação? Aqui, a sua mente vai ser a sua maior aliada. A flexibilidade dessa mente. Para algumas pessoas, eu estou falando de fato de questões de conflito com outra pessoa, com uma instituição, com alguma coisa, um conflito externo. Você deseja um resultado específico em algo, tem uma briga aqui acontecendo. Mas pode sim realmente ser uma questão muito mais interna. Não necessariamente ter uma outra figura, mas ser um conflito de você com você mesma, em relação a uma ideia ou um resultado que você deseja ter na sua vida. Um caminho de vida, um lugar que você deseja chegar, alcançar, um patamar. É isso que me vem aqui. Não vou ficar trazendo possibilidades, né, do que é, porque a que me vem mais forte é essa questão do conflito com o outro. Internamente, não tem como eu falar. O que a gente tem aqui é crenças limitantes sendo apontadas, uma mente que distorce certas verdades ou tem certas verdades muito cristalizadas, como eu falei aqui no início, de é assim, tem que ser assim, né? Se não for assim tá errado, se não for assim eu não quero, eu sou desse jeito, eu não mudo. Tem alguma coisa aqui nesse sentido de crenças enraizadas. Tem aqui, o carro me chama a atenção também nesse sentido de movimento de vida, ou uma sensação de limitação pessoal, que você não se permite caminhar, não se permite evoluir. E a outra palavra que a gente tem aqui que me chama mais a atenção também é a culpa. São os pontos, né, que a gente tem culpa, talvez em relação a algo que você tenha feito ou que você não tenha feito. Culpa em relação a uma pessoa, uma situação, não sei. São as palavras que mais estão me chamando a atenção aqui nessas cartas de baixo, como pontos que você pode identificar em você, ou que você pode identificar em você em relação a uma situação específica que esteja acontecendo na sua vida. Podem ser os indicadores para que você identifique se essa leitura é sua ou não, porque, como eu disse, ela é bem específica. Se você não se identifica em nada disso, assiste a primeira, pode, né, ter sido uma escolha realmente equivocada, ou essa leitura não é para você, esse vídeo não é para você. Vou deixar aqui na tela um outro vídeo aqui do canal, quem sabe lá você não encontra algo que pode te ajudar nesse momento. E é isso, espero você no próximo vídeo. Até lá!